Muito boa tarde, Paraíba, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, semana reta final aí das convenções partidárias, para os partidos definirem suas chapas ao governo, ao Senado, para deputado estadual, deputado federal, que vão se enfrentar nas urnas em 2 de outubro. E nos estúdios aqui, eu bato um papo, converso, tenho uma entrevista aqui com o presidente do TRE da Paraíba, o desembargador Leandro dos Santos, para dizer como é que está o cenário aí da Justiça Eleitoral nesse início de campanha aqui eleitoral na Paraíba. Mas também tem as notícias da política, para a gente começar logo sabendo dos detalhes da visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Campina Grande. Ele que chegou pela manhã em Campina, foi recebido aí por lideranças políticas, está no evento no Hotel Garden, com lideranças religiosas ali de todas as religiões, fazendo esse evento. E à tarde, a partir das 17 horas, no Parque do Povo, é que ele conduz ali o evento político. Nossa equipe está acompanhando toda a movimentação lá em Campina Grande. Deixa eu saber como é que tá. Foi por volta das 11h10 quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de sua comitiva, chegou ao Garden Hotel aqui na cidade de Campina Grande. Um forte esquema de segurança foi montado aqui no local para que as pessoas não pudessem ter acesso, a não ser aquelas pessoas que tivessem a credencial. Inclusive a imprensa foi proibida de adentrar o Hotel Garden. A imprensa teve que ficar nessa parte de fora aqui do hotel sem ter acesso. O presidente, que se reunirá com várias entidades ou lideranças religiosas de várias denominações, e logo após esta reunião aqui no Garden Hotel, ele irá almoçar em um restaurante aqui da cidade. Não foi divulgado, vai ser um almoço num local restrito, onde apenas as lideranças e, claro, o ex-presidente estará almoçando com estas pessoas. E por volta das 17 horas, ele estará no Parque do Povo, aqui na cidade de Campina Grande, onde com certeza fará um pronunciamento para os presentes. Caravanas de várias cidades e aqui do estado da Paraíba estão aqui em Campina Grande já para participar deste evento que acontecerá às 17 horas de hoje, aqui na Rainha da Borborema. Tá aí, nossa equipe naturalmente vai acompanhar todos os passos para trazer aqui as notícias e informações para você. Desembargador Leandro dos Santos, presidente do TRE da Paraíba, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Muito tempo para a gente conversar, mas começar sobre esse evento aí de Campina do presidenciável Lula. Justiça Eleitoral acompanhando isso aí, tanto do ponto de vista de segurança quanto do ponto de vista de algum excesso. Muita gente perguntando, ora, mas não é convenção, pode fazer esse evento, o que é que pode, o que é que não pode num evento como esse? Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres, aqueles que nos assistem através da TV, a Rede Verdade, o programa. Sempre é um prazer estar aqui conversando sobre esses aspectos das eleições que a gente vai vivenciando cada dia. Bom, um evento como esse, um presidenciável na Paraíba, fazendo um evento aí com lideranças políticas. O que é que tem ali de regra para esse período de convenções? Está vendo imagens, inclusive, aí do evento no teatro, no Hotel Garden, né, no auditório do Hotel Garden. Todos os pré-candidatos, né, os partidos, federações, aqueles que orientam juridicamente, qualquer um deles, tem um compromisso com o cumprimento da lei. Né? Todos, indistintamente. Então, qualquer desvio de comportamento que enseje uma irregularidade, um ilícito, então, uma vez chegando ao conhecimento da Justiça Eleitoral, primeiro o pronunciamento do Ministério Público Eleitoral e, se for o caso, o próprio pronunciamento da Corte. Mas esses fenômenos são próprios desse período, né? Então, a gente tem assistido esses eventos no Brasil todo, todos os partidos, todos os envolvidos, todos os pré-candidatos, e aí é preciso ter exatamente muita serenidade, porque a democracia também vive, né, desses aspectos. E a Justiça Eleitoral só vai ter qualquer intervenção, em qualquer evento, não estou me referindo a nenhum especificamente, se houver infringência da lei. Tá? Bom, para a gente entender, no dia 5 de agosto, agora, sexta-feira, termina o prazo das convenções partidárias, os partidos registrando internamente suas candidaturas. O que é que muda a partir do dia 5 de agosto? O que é que passa, o que é que fica de diferente do ponto de vista do calendário eleitoral para as pessoas entenderem? A partir do dia 6 começa a campanha ou não? Tem ali um prazo ainda maior, esse intervalo até o início oficial da campanha, o que é que pode, o que é que não pode, dos candidatos aí, nesse caso, confirmados em convenção?
Nós temos um calendário eleitoral que também é do conhecimento público, né? E, obviamente, qualquer pré-candidato e os dirigentes partidários têm um compromisso em cumprir esse calendário. E a gente sabe que o Brasil criou vou usar essa expressão, uma jurisprudência, precedentes, que a gente muitas vezes vê, né, situações que já significam campanha muito antes das convenções. Aí vem aquele grande debate jurídico que eu posso me manifestar, mas eu não posso pedir voto explicitamente. Então isso é um fenômeno que a jurisprudência relativizou e isso vem consolidado e é preciso então entender que todos os partidos estão envolvidos nisso e agora com as convenções aí vem exatamente uma preparação maior para... Eu estava vendo agora, Samuca estava anunciando já o debate aqui, e o debate nada mais é do que o aparecimento daquele pré-candidato com suas ideias, com suas propostas, discorrendo sobre temas diversos. Em relação à justiça eleitoral, aí a sua pergunta se encaixa muito bem, nós já estamos nos preparando, por exemplo, em relação, nós definimos uma questão do nosso regimento interno, né, para efeito da distribuição dos processos que vão chegar relacionados às impugnações e aos registros de candidaturas, para evitar uma concentração, né, porque nós tínhamos uma regra que, de repente, você poderia, a partir de fenômenos processuais, todos os processos ficar apenas com um julgador. Então, a gente fez uma forma que eles serão distribuídos de forma equânime e, a partir de setembro, outro fenômeno desse momento mais crucial agora, nós vamos ter sessões 3 vezes por semana, exatamente para atender essa demanda que vai ser grande. Para julgamento. E aí, só para a gente entender, o prazo de registros e o prazo de impugnação desses registros, de julgamento dessas impugnações, o que é que a lei e o calendário estão apontando? Eu não gosto de especificar uma data determinada, porque isso muitas vezes a pessoa pode entender diferente, aí depois o presidente falou sobre a data tal. Então, como o calendário é público, você precisa interpretar, ver a sua forma peremptória de ser, e os prazos do eleitoral nós sabemos que são prazos absolutamente rigorosos, né? Devem ser cumpridos fielmente. Então, nós vamos ter encerramento das convenções, aí segue-se o tempo de você apresentar o seu registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Quem for candidato a presidente, obviamente, é no TSE, as candidaturas estaduais, que aí vai envolver uma série de candidatos, no caso, governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Esse registro de candidatura é no âmbito do nosso TRE, então você vai cuidando dessas fases, porque depois, uma vez publicados esses registros, aí os pedidos de registro, vêm os prazos de impugnação, eu posso aparecer alegando que você é inelegível, você não pode ser candidato por isso ou por aquele motivo, então isso vai ser debatido no plenário, né, da Corte, e nós vamos decidir todos os casos com esse prazo peremptório, porque tudo isso tem que ser remetido para chegar, vou usar essa expressão, chegar no TSE, e o TSE também tem um prazo muito exíguo também para julgar todos esses temas. E a propósito dessa informação, desse roteiro, eu já vou trazer aqui para você que está acompanhando o Rede Verdade, já talvez aí um dos primeiros pedidos de impugnação que devem chegar lá no TRE, que foi anunciado hoje pelo presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira. O PSB é aquele partido do governador João Azevedo. E Carlos Siqueira declarou hoje aqui a Arapuã que o partido irá pedir a impugnação da candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho. Ele está pleiteando aí a candidatura ao Senado da República. Numa entrevista ao Arapuã Verdade, do rádio, o Carlos Siqueira, de forma muito clara, disse que o PSB vai pedir essa impugnação de Ricardo Coutinho. A notícia já está mexendo aí nos bastidores da política. Por falar em candidaturas ao Senado, o governador João Azevedo confirmou nesta terça-feira o nome da deputada estadual Poliana Dutra, lá de Pombal, como sua candidata ao Senado da República.
Poliana Dutra é do PSB, do partido do governador, e foi aí a solução caseira, doméstica, que o governador encontrou para colocar nessa disputa. E ele confirmou e oficializou nessa terça-feira. Poliana Dutra, então, no dia 5 de agosto, na convenção do partido, deve ser aí homologada partidariamente como candidata ao Senado da República. Nesse caso, João fecha aí a sua chapa. Tá? São as notícias dessa terça-feira. Desembargador Leandro, presidente, como é que o senhor vê o processo de polarização no Brasil? O senhor tem respondido muito sobre isso, falado muito sobre isso. Aqui na Paraíba também. Tem alguma movimentação? Já tem município que tem uma atenção diferenciada? Já tem pedido de forças federais, do Exército, para acompanhar a eleição em alguma cidade na Paraíba? Eu tomei conhecimento que já chegou lá no TRE, já foi distribuído, porque isso é eletronicamente, um pedido. Já tem um pedido? Já tem um pedido. Olha aí, atenção, Alexandre Freire e Paulo Cosme. De forças federais, né, a atuação do Exército, obviamente, para um determinado município. Eu não quero antecipar o nome. O senhor quer dizer eu não vou antecipar para não gerar... E a primeira região é Brejo, Curumatau, Cariri ou Sertão? Já me perguntaram isso, eu digo, é no meio do estado, na região ali do Cariri. E aí, como de costume, existe um processamento específico, isso vai chegar lá na corte, a corte se pronuncia, se a corte entender que não há cabimento, então arquiva, se entender que há cabimento, então tem que encaminhar para o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que é importante que qualquer pedido de forças federais tem que apontar situações específicas, situações muito próprias que, né, estão se apresentando e, vamos dizer, quebrando a normalidade, quebrando uma ordem, uma situação de segurança. Então, isso eu estou falando porque a jurisprudência, né, nossa, consolidado, é algo excepcional, né, e, portanto, vamos examinar com a maior serenidade. E, pelo menos, eu já tinha manifestado que eu não tinha examinado nenhuma situação ainda e se tornou pública. Vai para julgamento do Pleno? Nós vamos examinar isso. Mas tem um relator? Ela já vai ter o relator vai apresentar a sua conclusão, o Ministério Público também vai dar o seu parecer, a sua manifestação, e nós vamos julgar, como eu disse, com a maior serenidade e dar o encaminhamento que a lei dispõe. Agora, presidente, esses pedidos podem até aumentar durante aí o processo. Agora, o senhor tem se reunido com forças da segurança aqui na Paraíba. Qual é o cenário, o desenho? O que é que você tem pedido a essas forças aí de algum... Enfim, eles já apresentaram algum plano estratégico diferenciado para essas eleições? Isso é comum, né? Nós tivemos uma primeira reunião com todos esses representantes das forças de segurança, em todos os níveis, e agora nós vamos começar uma nova rodada de reuniões, dessa vez ouvindo cada um, né? Separadamente? Cada um, separadamente, e cada um vai mostrar esse plano. Nós vamos exatamente prever situações que nós estamos vivenciando, essa história da polarização, a questão da chamada violência política, né? Então, isso tudo será abordado, a gente vai ter um debate muito, né, muito produtivo em torno daquilo que a gente espera, que é todo mundo estar preparado para o enfrentamento daquilo que for acontecer. Eu acho que a gente tem esse papel de organizar, de preparar. Se houver uma situação excepcional, a gente vai estar pronto, todo mundo é consciente, todo mundo tem experiência, essas forças policiais já atuaram em vários pleitos, enfim. A gente não pode se deixar envenenar por um clima, né, dessa polarização, desse clima que muitas vezes a gente, né, gostaria de que não existisse, mas a gente vai trabalhar para poder, então, estar preparado para dar conta, para que o pleito seja conforme o TSE vem propugnando, um pleito com segurança e com paz. A gente estava vendo, inclusive, imagens de reuniões que o senhor teve aí com as forças de segurança, né? Agora, você está falando que está preparado para enfim, talvez essa violência mais externa, mais daquela física, inclusive, né? E aquela que é praticada na internet. A Justiça Eleitoral da Paraíba está com braços
suficientes, mecanismos, equipamentos, RH, recursos humanos, para controlar e acompanhar isso? Ou não tem braço para isso e vai naturalmente ficar aguardando manifestações de quem se sentir prejudicado ou ofendido? A posição inicial é essa, né? A gente sabe que quando começa realmente, né, esse momento crucial da propaganda, aí surgem esses eventos e o trabalho da Justiça Eleitoral é de acompanhamento, de observação. Nada impede que o próprio Ministério Público Eleitoral tome a iniciativa em relação a determinado caso para poder, então, a gente ter esse combate. A rede mundial de computadores, ela nos trouxe grandezas, coisas maravilhosas, mas também esse tipo de intercorrência. É uma situação que rompe os padrões daquilo que a gente esperava. Mas o TSE está firme, o TSE tem uma orientação rigorosa, firme, de que a gente tem que combater a desinformação, a gente não pode permitir ataques, a gente não pode permitir qualquer tentativa de você atacar a democracia, de você atacar as instituições. Então, a gente tem que ter um cuidado mais diferenciado, porque o momento é diferenciado. Mas nada que a gente diga que, não, a gente tem um supercomputador que vai sozinho combater as fake news. Não. A gente vai partir exatamente das denúncias, das reclamações, das observações, como eu falei, do Ministério Público, que a doutora Cássia é uma excepcional procuradora, está muito atenta. Recentemente, né, nós julgamos um caso já em que foi monitorada uma situação de propaganda antecipada irregular. A pessoa, né, o pré-candidato, foi julgado e condenado a pagar, salvo engano, R$20 mil de multa. Olha então, aí, vocês, candidatos, cuidado. Né? A legislação está lá para ser obedecida. Qualquer dúvida, então você pode ir ao TRE, a Corregedoria Eleitoral está lá para prestar todos os esclarecimentos, para você não incidir em uma irregularidade que possa afetar seu bolso e, de repente, até criar uma situação de uma responsabilidade de outro nível mais severa. Presidente, vou lhe fazer uma pergunta, mas para o senhor responder no próximo bloco. É desgastante, presidente, entrar no processo eleitoral tendo que fazer sempre o debate sobre a legalidade, segurança e regularidade das urnas? Como é que o senhor, enfim, como presidente do TRE na Paraíba, integrante da Justiça Eleitoral nessa eleição, vê aí números dizendo que 3 em cada 10 brasileiros não acreditam nas urnas? Como é que, enfim, o senhor sente isso, né? Nesse dia o senhor responde no próximo bloco. A gente vai rapidinho no intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui conversando com o presidente do TRE da Paraíba e com outras notícias da política.